Hoje eu quero conversar rapidamente com você a respeito de um verbo muito interessante da nossa língua portuguesa, que é o verbo acordar. Preste atenção se você, olhando, observando este período de uma dada reportagem aqui, de um site de notícias aqui do Nordeste do Brasil, você perceberia algum erro nessa construção. Observem. Moradores disseram que ouviram tiros, uma reportagem aí sobre uma UPA que foi invadida, ouviram tiros durante a ação criminosa. E alguém disse, eu me acordei com o barulho. E aí? Você enxerga algum problema desse aí? Eu me acordei, você já falou assim? Hoje eu me acordei cansado. Ela se acordou hoje um pouco chateada. Já falou assim? Já? Tenha bastante cuidado, viu? Porque isso vai cair em alguma prova pública qualquer dia desses. Observem o que alguns professores, alguns gramáticos falam sobre esse verbo acordar. Preste atenção. Com o sentido de despertar do sono. Perceba, o verbo acordar, no sentido de despertar do sono, não é reflexivo. Observem. Disse, pois muito bem, Machado de Assis. No dia seguinte, acordamos debaixo. Veja, acordamos, né? Aplicou aqui o verbo com o sentido intransitivo, nesse sentido de despertar do sono, debaixo de um temporal que meteu medo a toda a gente. Isso está no livro do professor Hamilton Elia e Silvio Elias sobre problemas da nossa língua portuguesa. Na verdade, é um livro cujo título é Sem Textos Errados e Corrigidos. Mas vejam agora o que o professor Napoleão Mendes de Almeida ele fala em seu dicionário de questões vernáculas. Verbo acordar, estão vendo aqui, ó, destaquei bem, devemos ter cuidado no emprego deste verbo. No sentido de despertar, ele não é pronominal. Ele acordou sobressaltado e não acordou-se. Perceba, eu acordo sempre cedo e não eu me acordo sempre cedo, tá? Detalhe, observem o que o professor Domingos Pascoal Segala, em seu dicionário de dificuldades da língua portuguesa, fala. Acordar, na acepção de despertar, não é verbo pronominal. Diga-se, portanto, ontem acordei e não acordei-me cedo. Ela acordou e não acordou-se tarde, percebeu? E depois ele traz outros significados. Vejam agora, né, eu trouxe aqui de um livro mais antigo, é um livro de 1959, que é um livro cujo título é Erros e Dúvidas de Linguagem, do professor Vitório Bergo. Ele diz acordar. Na acepção de despertar, o verbo acordar não é pronominal, ao contrário do que supõem muitos dos que o empregam por influência de certo de levantar-se, né, despertar-se. Ou seja, acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhando, né? Ele citou aqui o Machado de Assis. Olha que coisa interessante. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem do emprego, né, digamos assim, mais trabalhado pela gramática. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo um outro comentário. Hoje eu acordei muito cansado, né? Então, portanto, para seguir um padrão mais formal da língua, fale assim, não diga eu me acordei. A empregada deve acordá-lo, usando aqui a regência direta, a transitividade direta com o objeto direto. Observe aqui acima aqui do verbo, né? Aqui o verbo está como intransitivo. Quando ela acordou, pronto, né? Verbo intransitivo e não quando ela se acordou. O paciente vai acordar. Observe, não vai se acordar. Veja, ele vai acordar. Ele vai despertar. Um verbo intransitivo. Por que eu disse que eu gostaria de terminar, né, fazendo um comentário aqui extra a respeito desse verbo acordar? Por quê? Porque se você for consultar este dicionário que está aqui, que é o dicionário de regência verbal do professor Celso Pedro Luft, ele também fala isso. Mas ele vai dizer que acordar-se, quando a gente fala eu me acordei, ele diz que isso chega a ser um reforço do sujeito. Mas ele alerta dizendo que isso é um brasileirismo, ou seja, né, é uma coisa que nós criamos aqui. Não é algo que é atestado pela gramática normativa, pelo padrão mais formal da língua. Este também é o pensamento do dicionário Aurélio. Se você consultar este verbo no dicionário Aurélio, você vai enxergar a mesma coisa, ele dizendo que é
coloquial, uso coloquial, quando eu falo eu me acordei, ela se acordou, né, negando a reflexividade deste verbo. Portanto, fique atento, isso é um detalhe, né? Você pode lembrar, professor, como é que você fala? Eu falo que eu me acordei, né? Usando aí o reforço do pronome, como fala o professor Rocha Lima. Mas quando eu estou dando aula, né, quando eu vou escrever, quando eu vou usar o padrão formal da língua portuguesa, podem ter certeza de que eu uso eu acordei, né? Ela acordou e não ela se acordou. Chama a sua atenção, tenha cuidado, porque em qualquer dia desse aí, esse verbo vai ser cobrado em alguma banca, em algum concurso, tá bom? É isso aí, acessem aprenda.cerce.com.br/Rodrigo Bezerra para os nossos cursos, tá? Vou deixar o link aí embaixo aí nessa postagem. Curta aqui nossas redes sociais, avise os amigos. Para todos vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus.